Fala galera, eu estou aqui com mais um vídeo para o canal e nesse vídeo eu vou estar mostrando para vocês um reparo nesse S20 FE que não está carregando, tá? Ele liga, tá vendo? Vocês podem ver aqui, ele liga tudinho, mas quando eu coloco um cabo para carregar, ó, ele não mostra nada, né? Observe que aqui, ó, onde fica a bateria, ele não mostra raio nenhum, tá vendo? Tá? E aí, vamos desligar aqui. Vou desligar o aparelho, né? Desconectei aqui a bateria. Vou conectar novamente. Vamos ver se ele vai mostrar alguma coisa. Não mostra, né? Não mostra. Ou seja, qual é o comportamento dessa falha? É um aparelho que não está carregando, né? Até o cliente formatou o aparelho achando que poderia ser algum problema de formatação. Então, é um aparelho que não está carregando e uma informação muito importante que o próprio comportamento fala. Ele não está apresentando raio de carregamento. Então, quando o aparelho não está apresentando raio de carregamento, o que devemos fazer é verificar se a tensão de 5 volts do cabo, tá, ela está chegando até o CI de carga desse dispositivo. Por quê? Porque quando a tensão de 5 volts chega até o CI de carga vai informar para a CPU que chegou ali uma tensão Y, uma corrente X, e aí a CPU ela começa o processo de carregamento, né, através de uma interrupção do IFPMIC do dispositivo. Se isso não estiver ocorrendo, o IFPMIC ele não vai informar a CPU, não vai apresentar raio nenhum, se a tensão não estiver chegando até o CI de carga do dispositivo, tá? Então a gente precisa verificar exatamente isso, tá, galera? Então vamos lá. Vamos verificar aqui se essa tensão está chegando lá. Vou abrir aqui o esquema elétrico. Samsung. Deixa eu ver se está aqui. Só um momento, pessoal, só um momento, tá? Deixa eu ver aqui, parece que tem hora que dá um branco aqui, mas Samsung era para estar aqui no G Series, né? Que é o 780. Não tá, cadê o S? Cadê S? Aqui, poxa. Vamos lá. S20. Tá aqui, ó. S20 FE, tá? É o G780. Eu já vou abrir aqui na parte de charge data, tá? Para ser mais rápido, né? Já vou abrir aqui o mapeamento da Borneo já, diretamente no documento onde vai mostrar para a gente o caminho da tensão de VBoost, né? Que seria a tensão de 5 volts. Tá? Vamos ver aqui como é que é o rolê dessa tensão, né? A tensão vem pelo cabo, tá? Então, se ela vem pelo dock de carga, na verdade, né? Ele vai vir pela entrada USB. Então, ele vai chegar nessa parte aqui que vai ser conectado o flex, tá? E ela vai se chamar VBoost OVP, como vocês podem ver aqui, ó. VBoost OVP. E ela vai indo, entra nesse circuito integrado aqui, tá? Depois ela vem para cá. É isso que tá me dizendo aqui, né? Deixa eu ver se tem alguma outra coisa por aqui. Não. Vai. Quando chega aqui, passa por um filtro e chega no CI de carga do aparelho, que seria esse aqui, né? Se eu não me engano é o Max 777. Então passa no OVP aqui, um OVP que tem também outras funções, tá? E aí o que a gente vai fazer primeiro? Primeiramente eu vou ver se o flex está bom, tá? E como é que a gente vai fazer isso? Vou mostrar agora para vocês.
Vamos medir o flex. Vou pegar o meu multímetro aqui, tá? E vou plugar um cabo USB no aparelho, tá? Deixa eu botar essa câmera de frente aqui, porque senão não vai dar pra vocês verem não. Rapidinho, deixa eu só ver aqui que tá uma bagunça na gota. Nossa, na minha frente aqui eu procuro. Deixa me mostrar pra cá. Vocês vão acompanhando aí, tá, galera? O pessoal me pedindo aí pra fazer vídeos de conserto, né? Que eu fazia tempo que não tinha colocado aqui. Então vamos lá. Reparem a bagunça não, tá muito bagunçado aqui, viu? Vou botar aqui o multímetro. Vou colocar aqui o multímetro na escala de tensão contínua, tá? E o que eu vou fazer? Vou colocar um cabo USB aqui, ó. Tá? Vou colocar um cabo USB aqui. E agora eu vou aqui, ó, fazer uma medição, tá? Não tenho nenhum test point, né? Nenhum ponto de teste aqui para testar a VBus. Então o que eu vou fazer? Desconectar aqui a bateria. Vou virar aqui o flex, tá? E um desses lados aqui deve estar... Deixa eu botar outro caminho. Pronto, ó. Aqui o cabo que eu coloquei é um cabo de... É diferente, tá? A tensão é diferente, por isso que não apareceu. Pronto, tá aqui, ó, 5.1 volts, né? Vou dar um zoom aqui para vocês verem legal. Ó, no flex aqui, tá? Tá conectado aqui o cabo. E ó, tá lá, aproximadamente, deixa eu inverter aqui. Olha lá, aproximadamente 5 volts, né? Que é a tensão, tô mexendo aqui, ó, 5 volts. 4.9, né? Então isso significa que o flex tá ok, tá? Então a tensão tá entrando por aqui, não tem nada, nenhum problema aqui no dock, tá? O flex também não tem nenhum problema. E aí essa tensão de VBus, segundo o nosso mapeamento aqui da Borneo, diz que chega nesse canto aqui, né? Nessa parte aqui, ó. Ó, nessa parte aqui. Então aqui eu sei que é a VBus, né? Do conector de carga até aqui, essa tensão ela tem que chegar, né? Porque tá chegando ali no flex e tudo mais. Agora, daqui para frente, será que essa tensão ela está presente? É isso que a gente deve ver, tá? Então como é que eu vou ver? Eu vou vir aqui, ó, na entrada de VBus, seria nesse capacitor aqui, tá? Ó, no outro lado da placa, né, onde fica a CPU, verificar se aqui temos a tensão VBus, tá? Vamos verificar? Então preciso fazer o quê? Tirar a placa daqui. Deixa eu desconectar aqui por enquanto. Conecto a placa. Pronto, vou deixar a placa assim, ela tá com flex, né? Já tá removida aqui a blindagem. E aí, vamos fazer uma medição segundo o esquema elétrico, né? No caso, o esquema elétrico não, o mapeamento. Ele diz que nesse capacitor aqui, cadê? Um pouco meio que diferente aqui. Deixa eu ver se estou no lugar certo mesmo. Ah, tá. É isso mesmo. É que eu tava vendo na parte de cima. Então, não, tem alguma coisa aqui que tá...
que tá diferente. S20FE e 780, tá certo. Cadê? Essa parte. Ah, tá. Então aqui. Alguma coisa de estranho aqui, hein? Deve ser um modelo diferente. Lá no canto. Aqui, né? Só que aqui não tem CI. Deixa eu me ver aqui uma coisa. Deixa eu ver aqui o esquemático. Esse meu aqui é o 780G, tá? Então é exatamente esse que eu vou abrir agora. Para não ficar em dúvida, para eu não ficar em dúvida aqui, para a gente não ter dúvida, eu já vou direto, tá? Eu vou direto aqui, ó, no esquema elétrico, no layout, pra gente ver direitinho. Então eu vou vir aqui no layout, tá, galera? Eu vou pegar aqui o código rápido. Agora sim, ó, tá vendo? Agora sim o CI tá certo, tá vendo? Tava errado ali nesse. Deve ser alguma outra versão esse aqui. Bem parecido, mas tem tem umas particularidades aqui que são diferentes, né? Se eu não me engano, essa CPU aqui é Exynos, tá? É algum modelo que essa CPU aqui ela é Exynos. Essa desse aparelho aqui, ó, ela é uma CPU Qualcomm. Pelo menos eu acho. Cadê? Vamos me ver aqui. Ó, é assim, ó, SM, né? Snapdragon 8250, né? A CPU desse aparelho aqui. Então, beleza, vamos lá. Vamos pegar aqui na parte de carga. Vou clicar aqui pra gente ver o caminho dessa tensão, né? Deixa eu fechar isso aqui que a gente não vai precisar disso aqui. Então, vou colocar aqui o CI de carga, tá? E aqui está, né, o CI de carga desse dispositivo. E vamos analisar juntos aqui, né? Esse cara, ele é o U7001, né? Na verdade é o U7002, cadê ele? O U7002 que eu quero. Agora, tá aqui, ó. Pronto, então, vamos lá, VBus, né? Vou procurar aqui VBus. Tá aqui, ó, VBus IF. Então, o último capacitor seria o C, tá? C7025. Então, vou pegar aqui o código rápido dele. Vou vir aqui no layout, tá? Colar aqui, fazer uma pesquisa. E é esse capacitor aqui. Nesse capacitor aqui, temos que ter a tensão de 5 volts, tá? Tô com o cabo conectado. E nesse capacitor deve ter essa alimentação, beleza? Então vou aumentar aqui para a gente ver. Não tem como resolver problemas, pessoal, sem medir, tá? Tem que medir. Se não medir, não acha nada. Vamos lá. Então, segundo diz aqui o esquema elétrico, esse capacitor aqui seria o capacitor que está responsável por ser o último capacitor na linha de VBus, né? Deixa eu melhorar aqui o ângulo. Então vamos lá, vamos medir aqui. Ó, medindo aqui, ó, não me parece nada, né? Nem de um lado, nem do outro lado do capacitor. Não tem tensão nenhuma, né? Ou seja, na entrada do CI de carga,
esse aqui que é o MAX 77705C. Na entrada desse CI, não temos tensão. Agora, por que não temos tensão aqui? Será que temos um curto nessa linha? Será que temos uma linha interrompida? O que tem aqui, né? Como é que a gente vai verificar isso? A gente precisa saber se essa malha ela não está com tensão porque está em curto, porque se a linha estiver em curto, ela joga a tensão para zero. Né? A tensão pode ser o que for. Se estiver em curto, a tensão na malha que está em curto é zero. Certo? Se ela estiver aberta também, em algum local, não vai passar tensão, logo não vai apresentar nada de carregamento no dispositivo. Né? Então vamos verificar aqui quem pode ser que esteja aí com essa falha. Né? Então volto para cá. Por isso que a gente tem que ir seguindo um protocolo, tá, pessoal? Não é na doida, na loucura, não. É na calma, tá? Seguindo um protocolo para a gente não passar o dia todo nesse aparelho. Porque se a gente ficar chutando aqui, eu acho que é isso, eu acho que é aquilo, eu acho que é isso, eu acho que é dock, eu acho que é... Não precisa. Tem muita gente que às vezes vai comprar um dock para testar. Não, testa primeiramente, né? Se o dock tá bom. Eu testei aqui, tá chegando 5 volts lá em cima no flex, o dock tá bom. Tá? O dock tá bom. Se tiver algum problema aqui, é do conector para cima. Então vamos lá. Primeiramente, o que é que a gente pode fazer aqui? Já que eu sei que é aqui, né? Pra gente conseguir ser mais objetivo, eu vou desconectar aqui, né? O cabo. Vou desconectar aqui o flex, tá? E o que é que dá pra gente entender? Vamos lá, né? Segundo o que o mapeamento, né, e o esquema elétrico diz, a tensão de VBus ela chega aqui. Nesse local aqui, né? Então o flex vem, a tensão sobe no flex e vai chegar exatamente aqui, vai passar aqui por essa trilha, né? E vai para o outro lado da placa, ou vai entrar por aqui, para chegar lá no IFPMI. Então, se ela chega aqui, eu sei que a tensão não está chegando aqui, na entrada DCI, eu preciso medir condução reversa para saber se essa linha ela está aberta no caminho ou se ela está em curto-circuito. Tá? E como é que eu faço isso? Eu vou pegar o meu multímetro, colocar na escala de diodo, né? Escala de semicondutores. Essa escalinha que tem o sinalzinho aqui do diodo. E com a ponteira vermelha eu vou colocar no GND e com a preta aqui eu vou fazer a medição, tá? Vamos lá. Se der zero, tem um curto aqui nessa linha, certo? A queda de tensão, se ela der zero, é curto. Se der um valor muito alto, então está aberto, ok? Então vamos lá, vamos medir aqui. Olha lá, 2.559 milivolts. Para essa linha, isso aqui está muito alto, tá? Esse valor aqui está muito alto. E quando o valor está muito alto, significa que temos uma possível falha de rompimento nessa linha. O que eu vou fazer então? Vamos aqui agora, eu vou fazer o mesmo teste, tá? Aqui nesse ponto. Vamos ver qual é o valor que vai dar. Aqui na entrada. Olha lá, ó, 539. 539 é exatamente o valor que deveria estar dando aqui, ó. Nesse ponto. Mas olha quanto tá, né? Aqui tá me dando um valor muito alto. Então, alguém aqui abriu, né? Ou essa linha rompeu internamente e a gente precisa descobrir aonde está a falha. Para a gente descobrir aonde está a falha, agora eu preciso identificar, analisar o circuito de uma forma mais detalhada, tá? Para a gente seguir o caminho dessa tensão. Então vamos lá. Eu sei que aqui é o último passo da etapa dessa tensão. Então, medindo aqui no pezinho do CI, eu vejo que tem uma tensão
tem uma queda de tensão normal, de 500 e poucos, né? E da parte que essa tensão ela vai chegar aqui, ó, o valor tá alto, né? Então, entre esse ponto e esse ponto, temos alguém que está interrompendo essa tensão. E o que devemos fazer, né? Voltar aqui no esquema elétrico, eu tenho aqui V, bus e F. Esse aqui seria o último capacitor da linha. E o que é que eu vou fazer? Eu vou seguir a linha para trás, tá? Aí alguma coisa aqui que eu não sei o que foi. Aí depois eu procuro, não acho aqui na bancada. Mas vamos seguir. Tá? Então eu vou fazer o seguinte, ó, clico na linha, né? Clico aqui no nome VBus e F e vamos clicando aqui nas opções que a Borneo nos dá, né? Perdão, galera, tô meio ruim da garganta. Lembrando, se o problema é malha interrompida, então quem pode interromper essa linha é quem está em série. Nenhum componente que está em paralelo pode causar esse defeito, tá? Componente em paralelo pode causar curto ou fuga. Componente em série pode romper a malha, tá? Então a tensão tá vindo. Perceba que a tensão aqui, ó, ela passa de um lado, uma VBus, OVP, ela vem, passa por esse cara e sai desse outro lado aqui, né? VBus e VOUT, né? A tensão de saída, né? De output, de saída, pro outro lado aqui, né? E aqui do outro lado, no momento que ela sai, ela tem também uma bobina que está ligado em série, tá? Essa bobina está ligada em série aqui, ó. Na verdade é um filtro, né? É como se fosse um fusível nessa linha, tá? Então ele está ligado em série aqui, para se caso passar uma corrente muito alta, ele abrir também, né? Então já dá para ver que tem dois componentes em série aqui, críticos na linha, que pode ser tanto esse OVP como esse filtro aqui. São dois componentes que podem estar causando esse defeito, né? Então o que é que a gente deve fazer? Primeiramente, vamos verificar essa etapa, porque de repente, só verificando essa etapa aqui, a gente consegue achar a falha, tá? E como é que a gente vai achar essa etapa? Primeiro, preciso verificar onde está esse CI, beleza? Vamos clicar aqui, pegar o código rápido, U401, vamos vir aqui, tá? No layout, vou colar aqui. E tá bem aqui esse CI, né? Esse CI aqui, galera, ele tá desse lado aqui, ó, do lado do conector, né? Então vou precisar tirar a blindagem aqui para poder ter acesso, né? Ele fica bem aqui, ó, tá o conectorzinho aqui, né? Bem aqui no canto fica ele. Tá? Então eu preciso tirar essa blindagem aqui para ter acesso a toda essa parte aqui, tá? Vou precisar tirar essa blindagem. Vamos lá? Lembrando, se você quiser fazer um treinamento completo de reparo em placa, os links estão na descrição do vídeo, tá? Temos um treinamento do básico ao avançado em reparo de placa de smartphone. Treinamento onde você vai aprender toda a parte aí de análise, tá? Circuitos, ferramentas, medições.
Já cortei a blindagem. Vamos levantar aqui agora. Pra gente ter acesso à parte aqui, né? Pra... Pronto, tá aqui o componente, né? Segundo o que nos fala o esquema elétrico, o OVP seria esse cara aqui, ó. Tá? E aqui nesse aparelho a gente tem 3 Power Manes, né? Ó, 1, 2, 3. Power Manes assim, de uma forma... desse aqui tem vários conversores Buck, né? Porque isso aqui também seria, né, uma fonte chaveada. O IFPMIC também seria. Mas vamos lá. Pronto. Sabendo disso, já abri aqui a parte do lugar que a gente precisa ter acesso para poder medir. Agora vamos fazer o seguinte, né? Eu preciso analisar antes e depois. Então vamos fazer o seguinte. Primeiramente vamos medir antes. Vamos pegar um capacitor aqui que está antes desse OVP. Para ver se de fato a tensão está chegando até ele, né? Porque se de repente ela não está chegando até ele também, e é alguma coisa para trás dele, né? Então a gente precisa saber se está chegando aqui tudo bem. Então vamos lá. Vou pegar esse capacitor aqui, o C402, né? Venho aqui no layout. Vou colar aqui. E seria nesse ponto aqui, né? É um componente DUMI, né? Mas a gente pode medir aqui mesmo, certo? Então vamos medir aqui nos contatos desse cara para ver se temos aqui a tensão de 5 volts, né? Já vamos aí a 27 minutos. É um serviço que quando você pega a prática, é serviço para 15 minutinhos, tá, galera? Tá ensinando aqui, tal, aí acaba demorando um pouquinho mais. Pronto, o que eu vou fazer? Vou conectar novamente o cabo, tá? O cabo flex. Porque agora eu quero medir na entrada desse OVP para ver se a gente tem a tensão lá. Aqui. Certo? Seria esse contato aqui, ó. Esse contatinho aqui. Tá? Um lado vai ser GND, né? Esse capacitor está ligado em paralelo. Então um lado vai dar GND, o outro vai tem que apresentar um valor se caso a tensão estiver chegando até ele. Tá? Vou plugar aqui um cabo USB. Vamos lá. Muito provável que a tensão esteja nesse pino de cima, da parte de cima aqui. Então vamos medir aqui. Está na escala de tensão. Estava na escala errada, né? Ó. Medindo aqui. Deixa eu pegar num... É porque pra gravar aqui, medir, é meio ruim, mas vamos lá. Deixa eu ver se eu mostro aqui, pronto. Olha lá, os 5 volts, tá vendo? Olha lá, 5 volts, tá? Então, medindo aqui no ponto da entrada, temos 5.1 volts, tá?
Então isso já me diz que a tensão está chegando até a entrada do OVP, tá? Agora vamos verificar se ela está passando para o outro lado do OVP. Ela precisa estar passando para o outro lado, né? Então, onde é que está o outro lado? Vamos voltar aqui no esquema elétrico. Esse é um circuito de carga, tá? Mas se faz isso em qualquer circuito. Se você domina o funcionamento do circuito, você resolve qualquer problema, seja em qualquer setor, tá? Então vamos lá. Agora eu preciso verificar se essa tensão de VBus, se ela está passando pelo OVP, né? O OVP, ele é um CI de proteção, tá? Over Voltage Protection. É um componente que protege contra surtos, né, e transientes de tensões, pico de tensão, coisa do tipo. Então, quando chega uma tensão muito alta, tem algum problema na linha, ele acaba aterrando, tá? Entrando em curto-circuito ou abrindo para proteger o circuito à frente, certo? Então, a função dele é essa. E a função desse cara aqui é para proteger contra a corrente elétrica. Esse aqui é pico de corrente elétrica, esse aqui é pico de tensão elétrica, né? Então vamos verificar aqui essa bobina, né? Esse filtro, ele é o L400. Então vou copiar aqui o código rápido dele. Vamos colocar aqui. E aqui está, tá? Essa bobina, para eu saber que ela está boa, a tensão precisa estar chegando dos dois lados dela, porque ela vai passar, né? Ela vem, se ela estiver passando pelo CI, então ela passa pelo CI, né? Ela vai vir por esse componente, passa por dentro do CI e vai passar também por dentro desse componente, porque é um componente que está ligado em série, tá, galera? Ó, ele está ligado em série, ele vem, ó, aqui, né? E vai seguindo, ó, a linha, tá? Então essa parte aqui não está ligada a um GND, tá? Não está ligada a um GND. A gente tem um capacitor aqui embaixo que ele sim está ligado ao GND, mas ele com essa outra parte aqui, ó, ele filtra a linha e protege, né, do curto aqui direto no GND, tá bom? Então vamos verificar esse cara aqui, ele está bem aqui, tá bom? Vamos verificar. Então aonde está ele? Seria esse componente aqui, ó. Esse aqui, ó. Com a tonalidade mais escura, tá? Vamos fazer uma medição nele aqui. Ponteira aqui preta no GND, né? E a ponteira... Ó, de um lado temos tensão, né? Então tá chegando... A tensão tá passando pelo OVP. Menos mal, né? Porque se precisasse de um OVP desse aqui, eu não sei nem se eu teria aqui para finalizar o vídeo, né? Então, ó, chegando aqui tá. Então tá passando pelo OVP. Então eu sei que o OVP não é o causador do problema. Agora vamos medir do outro lado aqui. Do outro lado também deve ter 5 volts, né? Porque a tensão ela vai passar entre o filamento aqui desse componente, né? Desse outro lado aqui. Então medindo do outro lado também. Opa. Ó, também tem, né? A tensão tá aqui. A tensão tá aqui. Rapaz, eu senti alguma coisa vibrando aqui. Vocês acreditam? Será que ele tava mal soldado, esse cara? Será? Na hora que eu coloquei aqui a ponta. Será que ele tava com solda fria? Ó, tensão aqui. Vamos aqui, ó. Também tem tensão do outro lado, né? Então vamos fazer o seguinte, então. Vamos verificar do outro lado aqui. Vai entender, né? Ó, vamos verificar aqui na entrada.
Ó, também tem tensão na entrada. Vai entender, né, galera? O que pode ter acontecido, né? Pode ter acontecido do próprio circuito ele ter dado algum problema e ter travado, né? E aí depois da movimentação vai para lá, mexe para cá, tira coisa, voltou a funcionar. Como também poderia ter uma solda fria nele, tá? Aqui poderia ser uma solda fria. No momento que a gente vai tirando a blindagem, ele causa um atrito. Já aconteceu muito isso aqui, tá? De causar um atrito e o componente voltar a funcionar depois de um tempo para de novo, certo? Não acredito que seja o filtro, né? O filtro não tem uma aparência esquisita, né? Ele tá bem bonito aqui, né? Então, provavelmente não é esse filtro. Ó. Tá tudo de boa, né? Bom, então o aparelho deve ligar, né? Vamos ver se... Já pegaram uma falha estranha dessa assim, galera? Que você mexe e depois volta a funcionar? Pera aí, viu? Deixa eu... Misericórdia, porra. É um zoom aqui. Pronto, pessoal. Deixa eu aumentar aqui. Vou colocar a bateria agora. É aquele caso, né? Do aparelho que funciona sozinho. Vocês já viram isso já? Ó, conectei aqui de novo. E agora apresentou o raio, né? Por incrível que pareça. Só que o que eu vou fazer aqui, pessoal? Esse tipo de problema já aconteceu algumas outras vezes, tá? E aí, nesse caso, o correto é você fazer um rebalem. Fazer uma ressolda, não digo ressolda, no OVP eu vou fazer um rebalem, tá? E naquele filtro eu vou renovar a solda. Porque pode sim ter ali acontecido uma solda fria, alguma coisa, e no atrito, como eu falei para vocês, o atrito pode parar também, né? Quem já pegou um aparelho aí que foi tirar a blindagem e o aparelho parou? É por conta do atrito. O atrito pode trincar a solda, o atrito pode juntar uma solda que está trincada, tá? Unir ali pelo menos por alguns momentos. Então, isso aqui pode acontecer agora, tá? Ó, tá vendo? Ó, que tá apresentando um sinalzinho, ó. Ele não tá carregando perfeitamente, tá? Ele não tá carregando perfeitamente, ele não tá. Deixa eu pegar o outro cabo aqui. Alguma coisa nele aqui ainda não tá 100%. Deixa eu ver agora. Me parece que esse aqui não... Então o cliente vê o transtorno, né? O cliente formatou o aparelho dele, achando que o problema estava na placa, quer dizer, estava no software. Mandou para uma outra assistência para avaliar esse problema aí do carregamento. E era apenas um problema de solda fria, tá? Que no próprio atrito ali do manuseio, o aparelho voltou a carregar. Claro, eu não vou deixar dessa forma. Como eu falei para vocês, aqui o correto é tirar o componente, fazer o rebalem, repor aqui para garantir que não tenha retorno. Porque o que importa você fazer o serviço... Eita, voltou a funcionar. Vou fechar aqui e vou entregar. Vai dar retorno, tá? Então você vai ter que refazer, às vezes abrir o aparelho, às vezes você está na correria fazendo outras coisas. Então é bom fazer o correto, tá? Para depois não ter estresse, não ter dor de cabeça, como às vezes acaba acontecendo. Beleza, galera? Infelizmente, né? Já resolveu o problema, né? Não precisou tirar nenhum componente nem nada. E é isso, tá bom? Um abração, tamo junto. E até o próximo vídeo. Lembrando, tá? Lembrando que
a gente tem um treinamento, no caso eu tenho um treinamento de reparos em placa de smartphone, onde você vai aprender como funciona todo o circuito, esquema elétrico, eletrônica, ferramentas, técnicas de medições, tudo do básico ao avançado em reparo de placa de smartphone. Então, se você quer entrar para essa área, já trabalha com smartphone, quer aprender a trabalhar com placas, tá? E lucrar bastante nessa área de reparos em placas, eu convido você a clicar no link da descrição do vídeo ou no link do primeiro comentário aqui, que eu vou deixar fixado. Tá certo, galera? Um abração e eu vejo vocês aí no próximo vídeo. Valeu, tamo junto.